Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo, vamos falar sobre carta do leitor. Vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero textual epistolar. Já teve uma carta? Já respondeu uma carta? Já enviou uma carta? Carta é uma composição muito antiga, Tem-se notícia de cartas com muitas páginas. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, uma carta que dá 4 volumes. Cartas bem românticas, como as cartas a Julieta. Aqui a gente vai conhecer hoje algo bem similar. Observe aqui. A gente vai ter um texto com a mesma função sintática, com a mesma função social, na verdade, a carta do leitor. E aí vamos identificar o tema, a finalidade de textos diferentes, distinguindo fato de opinião. O que é fato? A professora caiu na calçada. O que é uma opinião? Coitada da professora, caiu na calçada. Então já dá para começar a esmiuçar um pouquinho por aí. Vamos lá? Quando você lê uma notícia, uma reportagem, um artigo de opinião em jornal, revista, sejam eles então impressos ou digitais, você já teve vontade de escrever aquela resposta, digitar lá na parte de comentários uma opinião tua sobre isso? Pois muito bem. Escrever, ser o autor, colocar num veículo de divulgação, seja um veículo que está na mídia, ou mesmo um jornal, uma revista, né, um blog, algum lugar, fazer um questionamento, um elogio, uma reclamação, mas não criticar por criticar, né? Quando a gente vai criticar, a gente tem que dar uma solução. Não dá para ter a crítica só pela crítica, tem que apresentar alguma coisa que, não dá para ser assim, mas pode ser desta outra forma, tal, de maneira respeitosa. Então isso é importante estar falando aqui também. Para esses casos, existe quem? A carta do leitor. E é sobre ela que falaremos hoje, então. Apresento a vocês carta do leitor. Um gênero epistolar, geralmente aparece em jornal, revista, blog, site. E os leitores podem dar suas opiniões, pergunta, elogio, reclamação. Queria sugerir que vocês escrevessem mais sobre tal assunto. Esse texto, carta do leitor, ele é predominantemente argumentativo. E o que é um texto argumentativo, né? Você vai se posicionar sobre o assunto abordado. Você vai escrever os teus argumentos falando, engajando o teu ponto de vista, a tua tese sobre o assuntinho lá. O leitor pode fazer uso dela para comentar, como eu já falei. Eu achei bacana, achei legal, vocês se preocuparam com isso, da moda e tal. Criticar, mas sempre respeitosamente, volto a falar, né? Uma crítica tem que ser sempre algo que você faça de maneira educada, polida e apresente uma solução. Senão não tem sentido a crítica, né? A gente fala que a crítica tem que ser sempre como construtiva. E elogiar, então achei bem interessante a notícia, a reportagem, gostaria que fizessem outras também sobre isso. É bacana você estar falando isso. Vamos à carta propriamente dita. São Paulo, 12 de dezembro de 2003. Então aqui, nós já temos a referência da cidade, da data em que isso foi colocado. Caros editores da revista Viagem e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e das fotos acrescidas ao texto. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês.
a inclusão de uma matéria sobre as Ilhas Fiji. Estive ali durante 2 anos de minha vida e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo belo trabalho, agradeço a atenção. João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2012. Olá, pessoal da revista Teen Feminina. Meu nome é Gisele, tenho 14 anos. Adorei a matéria sobre o primeiro beijo e gostaria de sugerir uma nova matéria sobre o namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Além dessas matérias importantes na adolescência, adoro a seção de modas e acessório. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações das roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso com a galera. Abraços e até a próxima. Gisele Matias Albuquerque, Natal, Rio Grande do Norte. O que a gente conseguiu observar até aqui em relação às cartas apresentadas como exemplo? Os textos são breves, estão escritos em primeira pessoa. Os temas são atuais e de caráter subjetivo. O que é o caráter subjetivo? É o que a pessoa pensa. A linguagem é simples, clara e objetiva. Há presença de destinatário e remetente. E essas são algumas características de uma carta ao leitor. Falemos agora um pouquinho da estrutura. Como fazer uma carta ao leitor? Geralmente, as cartas dos leitores não seguem uma estrutura padrão. No entanto, elas têm que apresentar alguns elementos estruturais. Elementos estruturais: vocativo, introdução, desenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha um a um. O vocativo: aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhada de local e data, chamado cabeçalho. Introdução: é um pequeno trechinho, você vai abordar o assunto que será apresentado e explorado pelo leitor. No desenvolvimento, você vai colocar a argumentação sobre a sua ideia central. Na conclusão, você arremata essas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado. Temos a despedida, onde você vai colocar as saudações finais do leitor, por exemplo, atenciosamente, cordialmente, abraços, etc. E a assinatura, o nome, qual pode aparecer de forma por extenso ou em siglas, ó. Afonso Miguel Pereira dos Santos, AMPS, tá? Mas é importante ter bem essa estrutura. Aqui, ó, a professora colocou bem certinho para você ter a visão do todo. Então, ó, olá, pessoal da revista Teen Feminina, vocativo. A introdução: meu nome é Gisele, tenho 14 anos, adorei a matéria sobre o primeiro beijo, gostaria de sugerir uma nova matéria sobre namoro na adolescência. Sou fã da revista, compro todo mês. Olha aqui o desenvolvimento. Além dessas matérias importantes, na adolescência, adoro a seção de modas e acessórios. Já pensaram em ter um espaço para reciclagem de artigos de moda? Tenho feito algumas adaptações nas roupas e acessórios que tenho no guarda-roupa e tem sido um sucesso. Ó, a conclusão. A despedida: abraços e até a próxima. E a assinatura: Gisele Matias Albuquerque, Natal, Rio Grande do Sul. Olha bem aqui, presta atenção. Vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura. Coloquei aqui, ó, o texto e essas legendas para você perceber como é uma coisa pequena. Por isso, muitas vezes, vai na seção ali de argumentos do link ou do site da revista que você está nos comentários. Como fazer uma carta do leitor? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Leia o começo da reportagem. Começar a aula mais tarde melhora a performance de adolescentes na escola.
Essa reportagem foi publicada na Super Interessante em 2019. Então, depois você vai ler de novo, vai dar a sua opinião sobre o assunto, escrevendo uma carta para o leitor. Fazer isso passo a passo, pedacinho por pedacinho. Começar a aula mais tarde melhora a performance do adolescente na escola. Não é só preguiça. Segundo um estudo, jovens apresentam mais dificuldade nas atividades acadêmicas quando as aulas começam muito cedo. Por Maria Clara Rossini, 11 de junho de 2019. Está aqui a referência, né, que é da Super de abril. Quem convive com adolescentes sabe que uma das principais dificuldades é fazê-los levantar da cama cedo para ir à escola. As reclamações têm fundamento. O sono realmente atrapalha o rendimento escolar quando as aulas começam logo no começo do dia. É o que mostra um novo estudo da Academia Americana de Medicina do Sono. A pesquisa, feita com mais de 15 mil alunos, mostra que a sensação de sono durante as tarefas escolares caiu de 46% para 35% no ensino fundamental e de 71% para 56% no ensino médio. E agora perguntamos, como fazer a carta do leitor? Claro que eu falei que a gente vai passo a passo. Primeiro passo, a leitura. Segundo passo, imaginar-se naquela situação. Pense no interlocutor, como você falaria com ele. Terceiro passo, formar uma opinião, a sua tese. Quarto passo, elaborar a escrita. Atividade 1. Vamos lá? Tentar agora fazer uma atividade? Comecemos então. Qual é o seu horário de estudo? Ai, pensa aí. Você acorda disposto ou sonolento e cansado? Ou já na vibe, na pilha? Você dorme muito? Soninho? Ou você dorme sempre no mesmo horário? Metódico ali, certinho. Escreva um parágrafo, de 3 a 5 linhas, contando como é a sua rotina de estudos e os hábitos de estudo. Um parágrafo curtinho, vou dar um tempo para você fazer. Olha aqui as indicações. Combinado? Eu vou esperar você fazer esse exercício e volto daqui a pouco para a gente continuar conversando sobre isso.
Conseguimos então fazer esse trechinho? Vamos dar uma olhada aqui numa sugestão? Qual o melhor horário para estudar pode te ajudar a aprender mais, prestar atenção em seu corpo, respeitar seus limites de cansaço, criar hábitos saudáveis é bastante recomendado. Então a escrita desse parágrafo ajuda você a olhar para si mesmo. Será que você escreve melhor de manhã, de tarde, de noite? Você tem um horário biológico que te favorece. Há pessoas que escrevem melhor de madrugada, por exemplo. Muitos escritores são assim. Então, perceba-se. A atividade 2 que eu estou propondo é a tua opinião sobre a melhor forma de estudar. Se você gosta de estudar cedo, estudar de manhã, pode ser uma boa alternativa? Será que ela se aplica para todas as pessoas? Então agora eu quero de novo um pequeno parágrafo com a sua opinião sobre esse tema. Pequeno, até umas 3 linhas, de 3 a 5, está de bom tamanho. Vou dar um tempinho para você fazer e volto a seguir para comentar. Que bom que você já terminou a tua escrita. Vamos observar aqui o comentário. Reconhecer a diferença entre as pessoas, é tão importante quanto o autoconhecimento. Então, quando você for expressar a tua opinião, considere o outro além de você, né? Respeite as opiniões, procure saber o que o outro pensa, tal, né? É importante você ter esse limite. Agora a prof vai colocar uma atividade 3 para vocês. E essa atividade 3 é uma carta do leitor em resposta a uma reportagem. Diferente agora. Então, começar a aula mais tarde melhora a performance de adolescente na escola. Não se esqueça de considerar sua opinião e as diferenças entre as pessoas. Lembre-se de alguns elementos fundamentais da carta. O vocativo, a despedida, né? Sem contar na introdução e no desenvolvimento, na conclusão, tá? Mas lembra bem disso. Vou dar um tempinho para você fazer e volto a seguir.
Parágrafo pronto. Vamos observar uns comentários aqui. A carta tem que estar endereçada ao editor da reportagem ou à revista onde ela foi publicada. É o vocativo aqui. Verifique também se o corpo da carta você retoma o diálogo com o editor e expressa claramente a tua opinião. Há um elogio? Você fez críticas? Ou você colocou só sugestões? Não esqueça de verificar se há uma despedida adequada. Então, nada de intimidade. E aí, meu camarada, até depois. Não, seja formal. É importante na carta isso. Então, até para você colocar no papel, né, sem mais para esse momento, cordialmente, é importante ter esse tipo de visão nessa hora aqui da despedida. A carta do leitor, vamos parar a pensar aqui um pouquinho, ela é um texto curto. E por ser um texto curto, a linguagem deve estar adequada ao interlocutor. Por vezes, essa carta, a gente está digitando ali nos comentários da rede social. Então, o teu posicionamento diante da situação deve ficar muito claro. Considere as informações, né, lidas no veículo escolhido. Então, o que você adquiriu lá de informação? Como foi que você viu isso? O que aprendemos nesse vídeo? Carta do leitor é um texto predominantemente o quê? Argumentativo. O que significa argumentar, professora? Colocar a sua opinião, a sua tese. Que tipo de argumento eu posso usar? Argumento por causa e consequência, argumento de exemplificação, argumento empírico. São os tipos de argumento que você vai escolher. Tem argumento de autoridade, aquele que uma pessoa que é notória, tal, sabe a respeito do assunto. Também é importante você perceber que essas argumentações podem ser baseadas em experiências. A argumentação é um recurso utilizado para persuadir o interlocutor. Então, você vai usar todo o seu poder de convencimento nessa hora. Os comentários argumentativos possuem a mesma estrutura de uma carta ao leitor. Então, o comentário argumentativo, quando você digita lá na rede social, ele tem a mesma estrutura. A diferença é que aquele é na hora, está ali online colocando. E a carta vai por e-mail, ou você vai, se você for postar a carta, e depois você recebe uma resposta. Neste vídeo, nós falamos sobre carta ao leitor. Espero que vocês tenham gostado e até breve.